Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar sobre a vitória da defesa sobre o julgamento do Ló. Eu não vou discutir a excepcionalidade da Lei 12.1, que para mim não tem discussão isso, já foi comprovado agora e outras vezes. Mas o que mais me chama a atenção é que teve nesse processo um excesso de acusação de muitas pessoas. Assistentes de acusação, promotores, todos eles fazendo a concentração numa acusação só. Já está escrito, já dizia Robert Jack nos Estados Unidos, na Suprema Corte, 1940, discurso aos procuradores, eu nem vou citar Roberto Lira nesse aspecto, que dizia que o promotor acusador é aquele que tangencia a liberdade, conduz muitas vezes à destruição e faz a construção de uma democracia. Mas um só. Muitas vezes que nós vemos, e aí que está, o excesso de personagens na acusação tentando se equilibrar com a defesa. A defesa pode sim. A defesa pode criar essas estruturas de muitas vezes carregar até 20 pessoas, mas a acusação, se passa de um ou dois, ela fica com uma mudança estrutural ideológica da acusação. Essa estrutura de criar um exército, muitas vezes, daquele que acusa, que muitas vezes leva o anseio da família pelos assistentes, que eu acho o máximo, ela faz com que os jurados fiquem retraídos naquilo que vê como acusação de um homem só. Roberto Lira já dizia que o príncipe de acusação geralmente é um. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas vezes, às vezes, a estrutura da acusação se perde por excesso de personagens, pelo excesso de pré-questionamentos e por uma visão que muitas vezes os próprios promotores e acusação se esquecem. A acusação simples é a pior de todas, é a mais cirúrgica. No presente caso, torna-se evidente que a excelência defesa, ela foi compartimentada durante anos, que eu conheço os personagens defensivos. É um exército estruturado. Agora, a acusação se reúne muitas vezes em poucos dias, em poucas semanas, para destruir um exército que vai pelo ímpeto da causa de vida ou morte para suas carreiras e para o seu brilhantismo. Então, ao meu ver, o processo já estava, de certo modo, fadado à defesa. É óbvio que a acusação tem que começar a analisar muitas coisas que devem ser colocadas, que as artes marciais, na verdade, numa maneira geral, ela não é empática aos jurados. Então nós tivemos aí uma vítima que era campeão, mas que não conseguiu traduzir a empatia do jiu-jitsu. Aliás, a arte marcial ela não é empática. Aqueles que fazem têm que compreender que os jurados se ressentem dos homens que lutam mesmo institucional, mesmo em defesa. Surgiu a legítima defesa como instrumento defensivo, eu espero que tenha sido usado no quesito próprio. Se foi no quesito 3, parabéns, porque é uma tese dificílima que foi eliminada pelo novo júri que agora traz à tona. Temos que pensar muito sobre a figura da complexidade de muitos acusadores, porque ao invés deles ajudar, eles mesmos se atrapalham. Experiência própria eu tive com vários julgados nesse aspecto. Enfim, aí esse foi um julgamento que, no meu ver, é um dos marcos históricos do nosso Brasil e vai servir de reflexão a todos aqueles que militam na esfera do júri. Parabéns à defesa, e para aqueles que acusam, é uma forma de começar a refletir que o excesso não melhora, às vezes prejudica.